Vídeo 3 com as respostas para as perguntas que vocês nos enviaram. Vamos lá? O que é necessário para se matricular? E a outra é estuda em outra universidade na Argentina. Preciso fazer o CEDL, não aceito o CIEL, então vamos entender o que seria isso. Bom, para se matricular, e aqui eu vou falar especificamente da Unpaz, você precisava até 2025 do quê? Seu DNI, RG ou passaporte, uma foto 4x4, o seu histórico escolar, mais o certificado de conclusão do ensino médio apostilado e com visto confere do Ministério da Educação do Brasil, a convalidação desses documentos no Ministério da Educação da Argentina e o certificado CEDL, né? Então, aqui não, para um país não era necessário, não foi necessário fazer tradução de documentos, fazer tradução juramentada, etc, etc. Não foi necessário. Mas é necessário essa questão do certificado de proficiência, e aqui, para mim, é o ponto mais importante que a gente precisa conversar e precisa alinhar bem. Por quê? O CEDL ele é aplicado uma vez ao ano, né, que é a prova de proficiência CEDL, é aplicado pelo Centro de Idiomas da Unpaz, e ele tem um custo bem expressivo, né, US$ 150. Então, no ano passado, essa prova foi aplicada em 2 etapas, e aqui você já precisa se programar para fazer essa prova presencial, diferente do CIEL, que você pode fazer a prova online, o CELU também você faz a prova online, então o CEDL não, você precisa fazer ele presencial. Então você já tem que se programar para ficar uma semana na Argentina, pagar passagem ida e de volta, né? Brasil, Argentina, Argentina, Brasil. E aí você precisa se programar com hospedagem, enfim. Então tem uma série de questões que vai despender de recursos importantes, né? E a própria prova já é cara, ela custa US$ 150. E aí isso dá em torno aí, por volta de uns R$ 800, um pouquinho menos. Mas isso tudo vai ser necessário. Então, esses são os documentos necessários para se inscrever no CIU Medicina da Unpaz. E para quem já está em uma outra universidade e queira ir para a Unpaz, você também precisa fazer essa prova de proficiência. Então, tivemos colega na última turma do CEDL que estava assim, vindo da Baceló para Unpaz, da UBA para Unpaz e o UNLP para Unpaz. Então, a gente teve esses 3 casos, né, de pessoas vindo de outras universidades para ali. Então, todos já estavam aqui na Argentina há mais de ano, sabe? Então, sabia falar bem o espanhol, tinha certificado de proficiência de um outro idioma, mas a Unpaz só aceita o CEDL. Então, ainda que você tenha o certificado, vai ter que se organizar para desembolsar esse valor, tá bom? Outra pergunta, qual é o próximo período de ingresso? Então, no ano de 2025, para quem iria iniciar em 2026, o período de ingresso foi final de outubro, início de novembro. Então, acredito que deva ser alguma coisa próximo disso para quem vai iniciar de 2027. Então, você que está vendo esse vídeo, que vai se ingressar ali vai ingressar no CIU Medicina em 2027, provavelmente a sua inscrição na universidade vai ser final de outubro, início de novembro. Já se organize para isso. Então, já dá para ir separando. Tem uns posts que a gente fez sobre os passos que você precisa fazer, né, para se preparar a documentação para você vir para a medicina não paz. Então, siga eles, lá tem um passo a passo, dá para você se organizar tranquilamente. O foco aqui, eu penso é você estudar espanhol, tá? Porque vai ser necessário tanto para a prova e também para o seu dia a dia aqui. Então, tem vestibular, é de graça mesmo? Como é que é isso? É de graça mesmo, as universidades públicas são de graça. Lembrando que a Barcelona não é uma universidade pública, ela é privada, então tem as suas mensalidades. Mas as universidades públicas, a Unpaz é uma universidade pública, ela é de graça e não tem vestibular. Mas vamos entender um pouquinho sobre o que seria esse vestibular. No Brasil, a gente tem um vestibular que os vestibulandos concorrem entre si. Então, quem tem a maior nota entra na faculdade. É assim que é a nossa realidade no Brasil. Já aqui, por exemplo, na Unpaz, se você está fazendo o seu é como se fosse um vestibular bem entre aspas. Porque você vai se inscrever num curso, e você precisa aprovar esse curso e está dentro de uma vaga que a gente não sabe ainda hoje, né? Falando agora de fevereiro, início de fevereiro, a gente não sabe exatamente como é que vai funcionar essa limitação de vagas. Porque até 2025 era assim, se você faz o CIU, aprova no CIU, você tem a sua vaga garantida na universidade, para o curso de medicina. E 2026 a promessa é outra, você vai fazer o CIU, aprovar no CIU e está dentro de uma quantidade de vagas que a gente ainda não sabe como é que vai ser. Mas outras universidades não funcionam assim. E também essa aprovação no CIU Medicina, ela não está concorrendo com o seu colega que está do lado. Se você aprovar, teoricamente, se você aprova e o seu colega também aprova, era para todo mundo ter vaga para ingressar na universidade. Agora, a Unpaz, eu acho que é a única, ou uma das únicas, que está limitando essa quantidade de vagas e tem vários fatores associados. É a falta de repasse financeiro pelo Estado, assim, a ausência de pressuposto, né, a questão orçamentária, a restrição orçamentária, enfim, tem uma série de situações que as universidades da Argentina estão passando no atual governo. Palavra dos próprios, assim, de vários professores, assim, que inclusive é um dos piores momentos, assim, na história das universidades argentinas, desde quando foi instituído que a universidade pública seria livre, gratuita, né, todo mundo teria acesso. Então, assim, realmente nesse momento tem se passado por essas restrições, essas dificuldades. Mas se você for olhar, por exemplo, para a UNLP hoje, você faz o curso de ingresso deles. Se você cumpre o curso de ingresso, não tinha prova, né? Era cumpriu a frequência, fez as atividades. Concluiu, se você concluiu tudo, você já tem uma vaga garantida na carreira de medicina. Na UBA, tem sido assim, na UBA tem 2 formas de ingresso, o CBC e o UBA 21. O UBA 21 é online com provas presenciais e o CBC é tudo presencial com prova presencial. E aí você
precisa aprovar nesse curso, que são 6 disciplinas, que você pode fazer em 6 meses. E aí, se você aprovou, você também entrou na carreira, sem limitações de vagas, sem concorrer com coleguinha, né? Então, precisa aprovar. E ainda quando a gente souber exatamente como é que vai funcionar essa questão de vaga, limitações de vagas não pais, eu volto aqui para falar para vocês. Mas, por enquanto, é isso. Outra. Tem limite de vagas, e aí eu já comentei. No CIU Medicina, dá um paz esse ano, promete ter limite de vagas, mas a gente ainda não sabe como é que vai ser. Outra, quanto tempo dura a medicina na Argentina? De um modo geral, o curso também dura 6 anos. E aí a gente fica brincando assim, porque assim, são 6 anos mínimos, né? Se você reprova numa disciplina anual, né? Porque tem disciplinas aqui que são anuais. E aí você vai caminhando, assim, primeiro quadrimestre, passa pro segundo quadrimestre, aí chega de repente, no último quadrimestre você reprova uma disciplina anual e você tem que refazê-la. E às vezes ela trava outras disciplinas posteriores. E aí você atrasou um ano da sua carreira aí. Então é importante você saber que no mínimo 6 anos, e o máximo, não sei qual é o máximo. Mas o máximo é que você se forme o mais rápido possível para você começar a trabalhar, ganhar dinheiro, etc, né? E aí seguir a vida que vocês querem. Bom, essas foram as perguntas que a gente recebeu. Se você tiver mais perguntas, mande pra gente, a gente vai compilando ou já vai respondendo, para que a gente deixe todo mundo aqui o mais integrado possível, tá bom? Obrigado, até a próxima.